Bom dia, pessoal! E agora a gente vai falar sobre o livro mais vendido da lista dos mais vendidos. Nós vamos falar sobre Bob Good. Gente, assim, ó, eu queria saber da Tati, primeira coisa, tá? Porque aqui entrou na lista dos livros mais vendidos e virou, virou viral fazer resenha sobre isso, que absurdo, como é que pode um livro que não é livro, etc e tal. E eu realmente acho que não é livro, é um livro de colorir. Eu não sei por que está na lista dos mais vendidos de literatura, mas quem lê a lista dos mais vendidos, agora, com toda essa falação, já sabe. Começa a ler, começa a ver como se fosse os mais. Quer saber de literatura? Vê os que são mais vendidos fora o Bob Goods. Claro que este fenômeno de vendas não deve ser ignorado, né? Mas não Uhum. é literatura. Eu sei que tem gente que diverge. Inclusive, depois nós vamos falar sobre uma entrevista que teve aí, que a pessoa diverge muito de mim sobre isso ser ou não literatura. Mas, Tati, me conta uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Na Alemanha, é essa febre ou essas esquizofrenias só existem nas Américas? Olha, Malu, eu às vezes não posso falar muito, porque eu às vezes estou por fora, inclusive aqui, né. Uhum. Mas recentemente eu fui na livraria, e a livraria, assim, é um ambiente, uma livraria grande, né, dessas de que tem várias filiais e tal. Elas têm muito tudo quanto é coisa que não só livro, entendeu. Tem os livros, mas também tem, objeto de papelaria, tem jogos é um setor bem forte aqui na Alemanha, canetas, né, essas coisas, tem um monte de coisa. Mas na da minha cidade, ao menos, eu não me atentei para não cheguei a ver, muito desses livros de colorir. Eu cheguei a ver numa época que foi meio uma trend, eu não sei se você lembra, de alguns anos atrás, que tinha aquelas até os desenhos eram bem complicados. Eu acho que hoje em dia os millennials aqui, né, a nova geração, ela precisa de um desenho até mais fácil, porque eu lembro que naquela época, os desenhos eram aqueles, que tinham coisinhas bem pequenas, complicadas, que era tipo uma coisa de terapia para você fazer. Esses eu lembro que tinha. Agora desse do novo, que, né, imagina que eu não ia ter o mais vendido da lista. Esses A aqui são Tati, são muito mais fáceis, Malu, de pintar. É diferente, e como eu meio que eu vivo, assim, não muito ligada em tudo que acontece, eu acho que aqui não tem tanto essa trend ainda não pegou forte aqui, mas eu posso estar enganada também. Quem, né, aliás, se tem alguém aqui na Alemanha que assiste os nossos vídeos e também sabe um pouco melhor do que eu sobre isso, pode até comentar aqui no vídeo. e como é que tu acabou com esse livro em mãos, Tati? Então eu vou falar, eu peguei aqui da minha filha, ela fez aniversário em abril e a gente estava no Brasil, no período de Páscoa, e ela ganhou os presentes, a gente fez uma festa para ela lá. E ela Ah, acabou ganhando lá, tá vendo? Ela já até pintou alguns, olha só que bonitinho que é. ai, que amor. Ó, Muito fofo. é muito dá até para entender, né, por que que as pessoas querem os desenhos são bonitinhos, tem um elefantinho, olha, né. Sim, Ago é uma graça os desenhos. Até quando a gente ia começar esse vídeo, eu disse: "Tati, a gente tem que falar sobre isso", porque eu tive uma experiência muito positiva com esses livros. E aí eu disse: "Tá, mas eu não tenho livro, né, eu sim. não tenho livro da Tati". Pior que eu disse: "Tá, a gente vai ter que botar uma imagem aqui, porque não falta é a imagem desse livro". Aliás, gente, se vocês têm curiosidade para saber, entrem no tem o site oficial dele, que é o bobgoods.com. Claro que tem vários genéricos e não faz tanta diferença e tal, né, pode ser o Aham. Bob Goods ou pode ser qualquer outro desses que a Ou pode gente ser vê. o Aqui na Bob Goods banca da Shopee, como tem gente que lê Faulkner da Shopee, pode ler o da Bob. Shopee, né, pô, É, nada mais justo, né. sim, Não precisa ser o original, até porque o original não, geralmente sempre é mais caro, né. aham. E e aqui tem tudo que é banca, em tudo que é aliás, até de renovou um pouco as bancas, né, porque banca de revista cada vez vende tudo menos revista, né. Sim, E o mais legal, que eu adorei, são as canetas, que é uma caneta tipo aquela Posca. E eu adoro, vocês podem ver, eu sou uma pessoa que gosta de fazer desenho, então eu tenho um monte de Posca. E a desses livrinhos, ela é uma Posca, ela colore como uma Posca, então ela não passa tanto para o outro lado da página. E ela tem um lado que fica lindo, que é esse lado aqui achurado, uhum. sabe? Fica super bonito
escrever palavras, assim. Mas pro sim. livro ela serve para colorir. E tem esse outro lado aqui que é igual ao lado da posca, ó, um pouquinho. E as poscas grandes, né. E a Aham. posca, gente, para quem não conhece, quem não é jardim de infância como eu, tem a grossa e tem a fininha, ó. Isso, Olha só, exatamente. quem tá vendo o vídeo e não ouvindo, ó, tá aqui direitinho, ó. Uma Olha, ponta mais Malu, grossa, quem mais quem fininha. diz que não é literatura, olha o desenho do é um cachorro lendo, olha ali. É um incentivo, É. né, sem dúvida, um incentivo à literatura. Troço fantástico. Não, fora que assim, ó, só de deixar as livrarias sobreviverem mais, porque é mais uma fonte de receita, fora que papelaria é uma coisa, eu sou apaixonada, né, eu parei na 5ª série da papelaria e estou lá até hoje. Adoro, até adesivo, eu gosto de botar adesivo nas coisas, mas assim, ó, o que que eu gostei? Quando eu cheguei uma vez na casa da minha sogra, estava o filho da prima do meu marido, que as famílias aqui são bem unidas, e a família do meu marido super tá sempre junto, são uns amores, até eu tenho até uma sogra legal, gente, uma vida boa, né. Sim. Aí, eu brinco, aí estava um menino de 4, 5 anos com isso, e disse: "Ai, vem colorir comigo". Pra quê, né? Ele me abre uma caixa dessas canetas aqui, eu tenho só essas 2, tá. Essa aqui que eu mostrei pra vocês, tem a ponta fina, assim, em todas as cores, um arco-íris. Elas vêm até em umas caixinhas bonitinhas, assim, que Uhum. abre em cima e tu olha em cima tem as cores e os números. E fui desenhar. Gente, eu não conseguia largar o livro. Fiquei eu e ele desenhando, eu mais que ele, porque eu desenho mal, eu pinto mal, desenho mal, mas eu ainda consigo impressionar uma criança de 5 anos. Tá vendo Daqui a pouco só? ele já vai, não vai ter: "Não, tia, não, tu não, deixa que eu É. faço". Mas foi show, daí eu disse: "Eu vou ter que parar, porque senão eu vou colorir todo o livro da pobre criança, a criança vai ficar sem pra colorir". Isso é colorir. A gen E bem ou mal, tá tirando essas crianças dos celulares. Então, Malu, a gente descobriu por que que aumentou tanto as vendas. Você foi lá colorida todas as crianças da sua família e tiveram que comprar livrinho novo para eles. A Malu mesmo não comprou, Eu mas só a tô família teve que comprar. eu só tô vendo daqui a pouco, depois desse vídeo aí, a mãe da criança vai com um pix e dizer: "Ó, deposita X dos livros que É, tu coloriu". sim, Bem que eu vi que não era ele. é, Ah, mas sim. achei muito legal. Mas o mais legal que a gente tá falando foi que a Fernanda Torres fez um vídeo, até acho que é um vídeo para o Itaú, né, uma coisa assim, Aham, que ela entrevista um boneco, uma boneca, sim, e a boneca ela pergunta: "Ah, tu lê muito e tal", e ela fala: que todo leitor é meio triste, né. E sim, a gente fez há pouco, hoje mesmo, a gente fez aquele vídeo do Humanos, aquilo é bem o leitor triste. E sim, aqui é o total zona de conforto, tu não precisa nem sim. saber, primeiro assim, ó, tu não precisa nem saber ler para criar o hábito desse livro. Então se É, tu é uma criança ainda não alfabetizada, pô, muito legal. pois é. É muito mais para ela do que para mim, mas eu adorei. Então, Daí, a outra coisa que eu achei legal, que ela falou: "Gente, as pessoas", a boneca falou: "As pessoas não estão levando a sério esses livros, mas são livros muito fortes e impactantes". sim. Gente, a gente vai deixar o link aqui, não deixem de ver esse vídeo, é uma graça o vídeo. É. Gostou do videozinho, Eu Tati? gostei muito, muito bom, muito legal. Ainda não tinha aparecido no meu feed, mas eu gostei. E eu acho que é importante, Malu, a gente trouxe esse assunto aqui até para falar um pouquinho de por que que um livro de colorir vai parar na lista de mais vendidos, né, de livros, né. E eu acho que Uhum. vários canais já fizeram essa mesma discussão e tal. Eu acho que isso vem daquela tomada ali de quando saiu aquela pesquisa de quantas pessoas estão lendo, não estão lendo, né, quantos a menos, que a gente até fez um pouco com o nosso roteiro lá de inteligência artificial, a gente tentou tocar um pouco nesse assunto, mas Falar eu um pouco acho sobre o assunto, daí a gente falou de tudo e pouco disso. isso. Então eu acho que os canais aí vêm falando bastante. Eu acho que o nosso lugar aqui, Malu, para a gente comentar e tudo, né, tirando essa parte que a gente da brincadeira aqui do livro de colorir e tudo, é que eu acho que é realmente para causar, sabe, que saia uma lista, assim, com mais vendidos sendo um livro de colorir, porque não em Uhum. tese, na minha opinião, né, não teria por que colocar um livro de colorir entre os livros mais vendidos, porque não é um livro de Sim. ler, certo? Agora, A eu acho que é realmente para causar esse tipo de desconforto não, porque eu não acho nem que a maioria fica desconfortável, entendeu? Eu acho que nem a gente fica desconfortável, porque a gente sabe também o que a gente quer ler, o que não ler, e também, ué, se as pessoas estão comprando livro de colorir ao invés de livro para ler, paciência, né, fazer o quê?
cada um faz o que quer, né, Sim, meu Deus. não dá para controlar a vida de todo mundo. Agora a gente falar, né, vir aqui, fazer uma leitura conjunta, incentivar as pessoas a lerem. A gente lê mais para a gente se incentivar, né, Malu? Sim, a gente vem aqui Bah, fazer os vídeos, né. imagina se a gente fosse fazer leitura conjunta do Bob Goods. Aí primeiro a Ó, gente ia ter que achar o mesmo Bob Goods, porque são pois é, 500.000. Aí eu ia ter que então, comprar, pra ficar igual, primeiro que a gente não ia alguém ia ter que ser responsável por comprar vários exemplares do mesmo, aí ter que isso, mandar pra Alemanha e ia demorar. Quando a vai gente demorar. conseguisse fazer, ia ter já passado a moda, Sim, né. ia ser difícil, Mas isso é interessante, né, Tati, porque ali, ó, na lista dos mais vendidos, geralmente tem aqui, ficção e não ficção, né. isso. Não ficção geralmente são os mais vendidos são todos livros de autoajuda, né. E aí, Aham. como é que fica o Bob Goods nessa classificação? E aí Bob você vê Good ser os ficção, 2. não ficção, colorir, né, eu acho que a gente cria uma Sim, terceira categoria. pois é. Mas um amor que eu achei da menina, da guria da bonequinha da entrevista, que ela diz ela faz uma, como é que ela diz? Uma comparação com as cores, né, ela É, diz: é. "Gente, ali tem todas as cores", tipo, ali, e quando ela fala isso, assim, tá, tu pensa que bobagem, né, ela tá falando uma bobagemzinha. Não, é um livro que inclui, né. O cara pode ser Sim. alfabetizado, não ser alfabetizado, o cara pode, não gostar, tipo, eu, assim, nunca pensei em comprar um Bobbie Goods. Aí quando eu me Uhum. vi estava lá, quase 1 hora colorindo Bobbie Goods, Pintando. sabe. Sim, Então, assim, é um livro inclusivo, né, é. deve ser caro, mas tem os não os Os tem genéricos. os Babyliss da Shopee, É. e tu pode comprar essas canetas que não são baratas, mas as genéricas são mais baratas e são tão quanto, eu sou testemunha. Uhum. E pode usar lápis de cor. Pô, lápis de cor é uma coisa que tem horrores, sempre tá sobrando, né. Sim, E é gostoso também para colorir, então eu gostei, assim, acho que é positivo. Mas é interessante, né, vamos falar agora coisa séria mesmo, que eles tenham que eles primeiro, assim, eu acho fácil também vender esses livros, porque depois que tu colore, meio que acabou a função deles, né. uhum, Pô, tu sim, compra um livro, tipo, vamos ver esse livro aqui, tá, que eu ganhei da Evandra. Ela leu, uhum, Leste do Éden. Eu vou ler, depois posso dar para alguém ler. É claro que é diferente de tu comprar um livro de colorir, que tu vai colorir e acabou, né. sim, E do jeito que as crianças estão consumindo, ele tem muita saída. Mas o chocante ali que a gente estava falando no outro vídeo, é sobre esses índices de leitura, isso sim. Aí eu acho que o sim, problema não é o livro decolorir, sabe. Colorir, pelo contrário, é mais fácil uma pessoa que começou, uma criancinha começou a ler livros de colorir, ver o ursinho lendo e daqui a pouco ela também quer ler, até porque daqui a pouco ela vai ser alfabetizada, e nessa época a gente tem muita vontade de né. sim. Eu não conheci nenhuma criança que: "Ah, não, não quero aprender a ler". A pessoa que ela quer ser incluída nesse mundo de adultos, de leitura, É, de é. ver a placa e saber, Sim, né. sim, Elas têm exato. orgulho, é uma coisa mais bonitinha é a criança quando ela está sendo alfabetizada, né. É, sim. E eu acho umas coisas mais bonitas, assim, da maternidade. Claro, tem várias coisas lindas, mas uma é tu ver o teu filho sendo alfabetizado, assim, ver ele Então, eu acho descobrindo as letras, né. eu ia até propor uma coisa, Malu, vamos falar com o Uhum. pessoal do Bob Goods aí, é Bob Goods que eu tô falando certo? Dos livrinhos de Sim, colorir, vamos fazer assim, ó, propor uma nova série. Nessa série eles podem incluir um pequeno texto da historinha, uma historinha sobre cada figura, e aí a pessoa pode, a pessoa vai lá e fala assim, ela lê a história e nessa história tem assim, o cachorrinho marrom, então aí você vai, então já sabe que o cachorrinho é marrom, né, encontrou o gatinho laranja, e aí tem uma historinha. Sabe da onde sim. quem usa esse tipo de exercício? A escola primária aqui na Alemanha faz muito disso, né, desde o início da alfabetização até agora para interpretação de texto. Então, por exemplo, normalmente vem um textinho pequeno na lição de casa para você ler, e aí tem algumas figuras, relativas ao texto, do lado, e aí você tem que pintar as coisas de acordo com o que está no texto, tá? Então daí e aí você fala assim: "Ah, tá bom, mas o gato é preto", sei lá, não, às vezes eles colocam na história o gato azul, e daí você tem que, para fazer certo, Uhum. então aí você tem que interpretar o texto, né. Então eu acho que isso é Legal. é interessante, porque, que nem você falou, é uma fase que, a criança está desenvolvendo as primeiras, leituras e não é fácil, né, no começo, você vê assim, só que é empolgante ao mesmo tempo, né. Então eu acho que ajuda, claro, toda criança gosta de cor,
toda criança, né, gosta de desenhar, de ver desenhos, né, então eu acho que isso aí a gente, a gente aqui não é especialista, mas a gente é mãe, a gente já viu nossos filhos fazendo isso, então a gente gosta também, né, a gente gosta de coisas fofinhas. Então acho que ajuda horas, É, né. Agora se fosse com esse claro. intuito, creio que não é, né. Creio que, Uhum. daqui um tempo, Malu, a minha opinião, ninguém mais vai nem ligar para os pobrezinhos dos livrinhos do Bob Goods aqui, sabe. Uhum. Vai Acho que é virar tudo moda. papel reciclado. É, É. né. Mas depois até eu já tinha pensado assim, de repente fazer um Ana Karenina de colorir, um Gary Sim, Palmer, tô brincando. Não, mas assim, fazer um tipo Pequeno Príncipe de colorir, né. é, sim, com Eu acho que certeza. sim, acho que é uma febre, vai passar e talvez fique para alguns, mas esse negócio de colorir até para coordenação fina da criança é legal, né. Sim, Porque as uhum. pessoas, tá, o robô vai fazer, etc e tal, mas a gente tem que tomar banho, a gente tem que fazer algumas coisas, e para isso a gente precisa de coordenação. E tu treinar a coordenação fina desde pequeno é muito bom, né. Sim, sim, é essencial. E aí, Né. por exemplo, "Ah, Pra não, mas a criança escrever, pinta tudo. no tablet", aperta lá o põe o dedo e aparece a cor. Não é a mesma coisa, né, Não de é a mesma segurar o coisa, tem a lápis, de textura, exato. e sentir a textura e ver, e pode até, conseguir o mais tecnológico e tal, mas não, nunca vai ser o mesmo. E tem mais, assim, não é o que só o colorir, a bobagem, é as sinapses cerebrais que provocam também, né. Isso a Sim, gente está largando tudo pelo tablet, pelo e-book, às vezes podem nos tirar essa justamente a coisa que faz nosso cérebro evoluir, né. Da sim. gente, e o meu maior medo não é que assim, a IA vai fazer tudo por nós. Meu maior medo é que a gente perca a humanidade, sabe. Eu Uhum, vejo sim, principalmente nos trabalhos, a IA, ela faz muito bem o trabalho robótico. A gente sim. faz muito trabalho robótico. E os nossos é esperado da gente, Uhum, produção, né. sim. Então a gente faz muito trabalho robótico. E a minha esperança dentro disso é que o robótico seja feito pelo robô, né. Uhum, sim. Eu não quero que o robô me dê um parecer jurídico, ele vai dar, ele dá já atualmente É, vários, é. mas eu gostaria que ele me fizesse a parte robótica, da pesquisa e da coisa, e eu pudesse ver, Interpretar você. né, É, e eu sim. pudesse interpretar e pudesse Isso. então, assim, essas coisas, eu acho que a gente não deve perder a nossa humanidade. Então essas É, coisas nos tornam humanos e nos diferenciam deles, porque por mais dados e tal, aí a gente não vai ter nem, como é que a gente vai, vou dizer pra vocês, eu tenho medo que a gente perca até a sensibilidade, porque daqui a pouco o robô vai dizer o que que é o sentimento válido e o que que é um sentimento que não é válido, né. sim. É, Então, isso que eu acho que nessas coisas de começa com colorir, depois começa com a literatura e ler e tal, a moda antiga ainda nos torna mais humanos. sim, A gente não precisa querer ser robô. Eles vão fazer tudo pela gente, não precisa, é questão de tempo. A gente não precisa ser robô. E os profissionais, acho, do futuro vão se diferenciar justamente por não serem robôs. sim. Exato. Né, E dizem: eu "Ah, fico até o teu psiquiatra vai ser robô". Não sei, nem como? um Não, psiquiatra, não sei, eu ah, o meu não, eu fui criada à moda antiga, talvez do meu neto, né. então, eu não acho que, eu acho que o robô, aliás, tem aquele autor que eu não vou lembrar o nome dele, que ele escreveu Homo Sapiens e vários outros depois, depois tem o Homo Yuval. Deus. Isso. Esse é um dos livros dele, que eu não sei qual exatamente, que daí ele comenta sobre, principalmente sobre o uso da inteligência artificial na medicina e tal. E eu acho que, assim, eu sou super a favor, de coisas que ajudem, por exemplo, um médico, Claro. e fazer uma intervenção cirúrgica com, auxílio de aparelhos e tal, né. Agora eu sempre fiquei com essa questão de que eu acho que o humano tem muito mais, de sentimento, é até por isso que a gente se diferencia dos outros. É você conseguir às vezes sentir, ou, e eu digo isso assim, que nem você falou do psiquiatra, de um psicólogo serem, futuramente, eles vão, ser substituído por máquinas. Por quê? Em forma de análise, a máquina é muito mais rápida que a gente. Só que ela não tem esse coisa ajuste fino, assim, da gente perceber a outra pessoa, né. Então, enquanto não houver isso aí por parte de máquina, que eu creio que não vai, existir, porque isso aí é muito de cada um, e não é todo mundo que tem talento para ser um psicólogo, um psiquiatra,
né, como não é todo mundo que tem talento Claro. para, sei lá, pintar um quadro ou seja lá o quê. Então eu acho que é muito difícil a gente, falar sobre essas profissões em que você precisa da pessoa, né. E aí eu não acho. Uma coisa que eu ia só comentar rapidinho, eu acho muito entediante ler, por exemplo, textos feitos por IA. Porque você pode pedir assim: "Ah, me Ah, fala não sei o quê", o negócio vem um negócio enorme, eu não tenho paciência de ler. Vem muito bem escrito, vem perfeito, sim, praticamente, né, com tudo que você sim, pediu, português, tudo. português, vem, né, top. Só que não é a mesma coisa que eu não tenho paciência para ler tudo, para depois, pegar alguma coisa daquilo e usar para mim. Então eu prefiro, se for para redigir, pesquisar alguma coisa, não sei o quê, e ir lá e colocar o meu texto pessoal, entendeu. Por quê? E aí é que Sim, entra o problema que está todo mundo falando, que já saiu nas notícias, eu não lembro em vários canais aí já saiu, que tem uma pesquisa do MIT, que pessoas que vêm constantemente se utilizando de inteligência artificial para redigir, para ler textos, para fazer as coisas, tá tendo uma diminuição lá da capacidade cerebral, entendeu? Ou seja, se a gente não consegue ler um livro, interpretar o que está sendo escrito, depois se a gente perde também a capacidade de nós, escrevermos ou falarmos com as outras pessoas, aí o que que a gente vai fazer? Né, não vai sobrar mais nada da aí gente. a gente vai virar aí eles vão na gente, os robôs. Daí sim. É, isso eu acho, assim, ó, tá no direito já existe há muitos anos, não é inteligência artificial, o negócio copia e cola, né. Uhum. Então, assim, tu vê que tem gente que só copia e cola e aí, tá, dá muito certo, tem ações de massa, tem tal, mas e aquela pessoa, geralmente é o burro do grupo, ele é um cara produtivo, sabe. Sim. Ah, é horrível falar isso, sabe, mas a gente Aham. vê, assim, que as pessoas realmente estão emburrecendo. Elas precisam de um modelo para tudo, Sim. sabe, se não tem modelo, elas entram em pânico, né. Eu vejo o diferencial do profissional velho para o novo, assim, na minha área, assim, né. E o negócio da medicina eu acho bem curioso também, porque eles já vinham se tornando robôs, eu acho. A Uhum. medicina tem várias especialidades, super especialidades. Aí antigamente a pessoa fazia medicina, o meu pai sempre dizia: "Porque eu amo o ser humano, eu amo". Hoje não, a pessoa gosta de dinheiro, tem umas especialidades que a Sim. pessoa não quer ver ninguém, tipo eu fiz rádio, porque Sim. eu não gosto de paciente, tenho horror, né. E tu pode ser um médico sem gostar do ser humano também, tipo, Sim. Uhum. quando na realidade teria que ser uma pessoa que gosta do ser humano. E aí fica tipo um Fordismo da medicina, É, né. Tu sim. vai no cardiologista e ele vai te falar tal coisa, e aí o cardiologista não é o cara que opera, o cara que opera nem te vê quase. É. Então, assim, é horrível quando tem um parente hospitalizado, vem o cara ali e fala 2 3 coisas, sabe, Sim. e aí depois vem o teu clínico, que é um cara que vai falar um pouquinho mais contigo e tal, mas falta o cara, sabe, e eu acho que isso faz muita diferença, porque quando tem um cara que tem esse dom de falar com uma família, de confortar, é difícil um robô fazer isso, gente, porque tu Ah, quer impossível, também o Malu. abraço, tu quer também É. o hoje em dia as pessoas não abraçam mais porque tem medo de sofrer assédio, né, mas tu quer Aham. aquele olhar de compreensão, que é aquela pessoa que É, vai te dizer: "Olha, ó, teu pai morreu, tá com batimento tal, tal, tal". Não, ele quer: "Olha só". sim. E isso aí, vai se perdendo, e vai se perdendo também esse negócio que tem que fazer 1000 exames e é 1000 especialistas. E às vezes o problema simples que antigamente tu iria num clínico em geral e ele já ia te É, resolver na primeira consulta com uma anamnese. sim. Mas a Malu ainda Então tem eu acho esperança que nesse sentido. não, eu acho que sim, sabe por quê? Porque agora, assim, essas coisas vão ser todas feitas por robô, essa parte Aham. robótica. E aí o cara que vai conversar e vai fazer o meio de campo, vai te explicar, vai ter que ter esse talento, vai ter que gostar da coisa, né. Então, Malu, você conversando aí, eu lembrei até meu pai ficou muito tempo internado na UTI, e cada dia o relatório era feito por um médico diferente que estava ali no dia, tal, né, porque, não é sempre o mesmo que está. Então eles vêm com o relatório, porque tem lá, né, todos os tem que passar o que está acontecendo e tudo, mas não sempre é o mesmo. Mas existe sempre um médico que é o responsável, né, por todos ali na área da UTI, e, eu tive, assim, uma experiência, boa no sentido de humanidade, assim, que a gente está discutindo, porque é um médico já bem de idade, né, assim, com uma idade já,
acima lá, vou falar assim, acima dos seus 30 anos, daqueles que são os médicos, residentes ali que venham apresentar os relatórios para gente. E ele passa, assim, em todos os casos e às vezes caía de ser com ele que ele vinha falar com a família, né. E eu acho que ainda não a minha impressão, assim, quando você falou, então era aquela pessoa que sabia conversar com uma família, entendeu, do jeito que ele conversou ali sobre a situação e tal, até hoje eu lembro do jeito que ele falou, do jeito que ele informou, do jeito que inclusive ele tocou em assuntos, né, difíceis, mas de uma maneira sensível. E eu via, uma outra percepção que eu tive, além do trato com a família, assim, né, dele fazer isso aí muito, bem, assim, eu via que todos os outros médicos que atendiam ali ficavam sempre grudados nele, anotando não sei o quê, por quê? Eu acho que tem gente ainda que tem interesse em aprender a também ser assim, entendeu? Então por isso que eu Sim. digo para você, eu ainda tenho esperança, porque eu É. acho que tem muita gente ainda que, sei lá, vai fazer a medicina, que vai fazer o direito, não sei o quê, porque Exato, tem uma outra, uma outra um outro objetivo que não é só o dinheiro, entendeu? Vai fazer porque exato. gosta de Não, cuidar das e pessoas, que né. gosta do ser humano, porque o ser humano está Exato. muito desprezado, assim, todo mundo é ruim, ninguém Uhum. presta, pá-pá-pá, pá-pá-pá. E aí as pessoas estão cada vez se distanciando, se aproximando das máquinas e se distanciando do ser humano. E eu acho que é esse tipo de profissional, como tu falaste, Tati, esse médico que tu falaste, é o médico do futuro, sabe? Sim, Porque ele vai saber tecnologia, vai saber conversar com a IA, isso vai. também, né, é muito importante, tu aprender a Sim. conversar com ela. Não briga com a IA, gente, é o pior negócio. Sim. Pode xingar a Siri, mas não briga com a IA. Não briga, não corta laços com ela. Aham. Esse cara eu acho que não vai ser tão facilmente substituído por um robô. E Não. aí eu acho que a humanidade vai ter que, porque o que que tu vai fazer? Tá, tu vai, então assim, eu só tudo a IA faz pra mim, eu não gosto de gente, e o Sim, que tu vai fazer, né, tipo, perde total o sentido da vida. Tem que gostar de gente, investir nas relações humanas, né. sim, Vai ser o humano que vai estar com o teu humano, que vai de humano para humano, tu vai ter que te reinventar e vai ter até mais tempo, né, para ser sim. humano, porque eu acho que a gente perde muito. Quanto mais eu aprendo sobre AI, quanto mais eu utilizo ela no trabalho, eu vejo, bah, quanto tempo a gente perdia tentando ser robô, sabe, Uhum. Sim, né. exatamente. Eu acho que tem as coisas, tudo tem o seu lado bom, né, mas eu acho que isso aí é tudo na vida, né, tem um lado bom, um lado ruim. Resta a Tudo, nós, tudo. fazer essa É. análise e aí utilizar E do tomar jeito que a atitude, ver o que gente que a gente quer para, o que que a gente quer pra gente, sim, né, o que que a gente quer pra gente e de que forma a gente vai se encaixar nesse novo mundo, né. é, Porque é rápido, né, cada vez mais muito rápido. rápido, sim, Hum. exatamente. E aí, por isso que qualquer coisa eu acho que estimule a inteligência, do ser humano, assim como ler é importante. Eu tento, fazer o meu filho criar essa coisa também, porque ele é bom nesse negócio de programação e tal, mas criar Uhum. essa coisa bem de ser humano, porque senão nem ele vai conseguir acompanhar, né. Não, E ainda mais não, que agora é quando ele está formando o cérebro dele. Agora a sim. melhor parte para exercitar o cérebro é essa idade que eles estão, e eles têm muito celular, então qualquer coisa que estimular, desde os Bob Goods Sim. até ler Guerra e Paz, é muito válido, muito É, válido. eu acho que a ação de colorir aqui não é, a gente não fez a crítica com relação a isso, né. Eu acho que é muito bom, até uma forma Uhum. terapêutica, tem muita gente que gosta. Então, já que você, né, não tem um curso de pintura, não sei o que você pode ir, compra as canetinhas e faz É, ali, fica bonito, né, vai a função pode claro, ser vai é a dar uma mesma, né. relaxada, assim, né, Exato. que tu tem que parar, é tipo ler, né, tu tem que parar e ficar E com a caneta pensar, na né. mão, não dá É, pra, é. exatamente. Mas eu acho que é Claro que tudo, não substitui, mas pode ser uma porta de entrada e pode ser um outro tipo de entretenimento relaxante, né. pode ser, e eu acho que é importante, longe de telas, entendeu, porque eu acho que a gente, hoje em dia, tende muito, como a gente tá com o celular sempre na mão e tudo, sempre vai pra tela, né, então qualquer coisa: "Ah, tenho 5 Uhum. minutos, tenho não sei o quê", a gente já: "Ah, então eu vou abrir aqui, não sei o quê", e aí a nossa cabeça fica assim, eu fico impressionada quando eu uso o transporte público, o pesso as todas as pessoas ao meu redor estão olhando o celular, entendeu. Eu fico assim, Sim, sim. abismada, entendeu.
Todo mundo, não E quando tem tem. alguém com um livro, tu fica ali querendo ver qual é a Eu fico orientação. vendo qual é que tá, como eu não consigo ler, né, então eu fico observando as coisas, e eu vejo todo mundo jogando ou falando no celular ou alguma coisa, mas o celular é aquele negócio que tá na mão o tempo todo, né. Então eu acho que se for para então sair disso, eu acho que é uma boa, assim, não tem problema, só não vamos falar Sim. que é o mais vendido aqui, porque senão Bob Goods a gente vai ter que fazer uma leitura conjunta de você. Eu acho que tem que criar a terceira coluna ali, né, é o ficção, não ficção e colorir. Isso. Guria, eu me lembro desse negócio, a gente foi, no ano de 2006, nós fomos para o Japão, né, porque o Inter foi campeão Ah. mundial, viu, Palmeiras. Daí, públicas, jovens, as crianças só aqui, 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 aqui. E a gente fala: "Ai, que horror!", por isso que tem essas coisas, que tem muito daqueles japoneses que aquele fenômeno que o cara não sai de casa, não tem É, amigos, fica só ali. Eu disse: "Por isso aí tá igual aqui, tá sim, igual". A gente chega, assim, numa festa, de pais e filhos, assim, um churrasco de domingo, a gente reuniu uma turma de amigos, churrasco de domingo, aí tá todos eles numa sofá ou numa mesa, cada um sim, então, assim, tá igual o japonês, a gente ficou igual. é, Então isso aí tem que mudar. Só que a gente não pegou as coisas boas que eles têm, né, porque eles ainda têm pois muita é, tem. vamos olhar como é que tá o nível de leitura lá e como é que tá o nosso. Vamos, a gente precisa A achar Tati não alguma. vale, que a Tati o país dela é a Alemanha, daí é o mas Sim, aqui tá brava a coisa, tá é, brava a coisa. Mas somos resistência, Tati. somos. Continuaremos aqui e se você gostou do conteúdo, se você gosta do canal das primas, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você gosta de colorir livros, também pode vir aqui e dar sua sugestão, coloque nos comentários. A Manu já tem a coleção de canetinhas. Eu vou ver se minha filha empresta o dela aqui e a gente pode começar, Malu. Vou começar agora. Beleza, então Beleza? tá. Só Tá não bom. colore tudo, viu, deixa poucos pra Isabela fazer Eu vou também. deixar o resto para ela, pode deixar. Então tá Até bom. o próximo vídeo. Até. Tchau.